Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva. Estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 1, página 14. Em breve, você poderá perder a casa que lutou tanto para ter. Permita a Deus salvar a sua casa, sua família e o seu casamento. Nunca busque ajuda ou suporte de seu marido em suas presentes provações. Não há maneira melhor de afastar o seu marido de você do que dizer a ele tudo que está errado em casa. A razão pela qual ele a deixou foi para evitar os problemas. Ele nunca voltará para uma casa que está um caos, nem virá salvá-la, nunca. Um homem que deixa sua família ou se envolve com outra mulher está concentrado em buscar felicidade. Se você encontrar ajuda através de seu relacionamento de amor com o Senhor, como você deve fazer quando os problemas chegarem? E chegarão, então seu marido voltará correndo para casa. Você sugeriu ou encorajou seu marido a partir? Nós, do Ministério Restaurar, temos visto muitas esposas que pediram aos seus maridos que partissem, ou que foram as primeiras a mencionar a palavra divórcio, num momento de raiva. Quando você planta más sementes, não se surpreenda de acabar em adultério. Palavras têm mais poder do que você pensa. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Se houveram problemas com álcool, drogas ou maus tratos, não acrescente adultério a eles. Talvez você tenha desejado que ele partisse por causa do álcool, das drogas ou dos maus tratos. Ou talvez você apenas sentiu que não se amavam mais. Por favor, leia o capítulo 15. Consolar outros para encontrar mais ajuda. Homens que estão fora de casa são considerados solteiros, mesmo que não sejam. Separação é o primeiro passo para o divórcio. E o divórcio é um erro de mudança de vida. Muitas mulheres mais velhas, ignorantes da destruição da separação, aconselham mulheres jovens a mandarem seus maridos embora ou a não permitirem que eles voltem para casa. As mulheres mais velhas, como está escrito no capítulo 2 de Tito, deveriam ensinar o que é bom e encorajar as mais novas a amar seus maridos, amar os seus filhos, serem submissas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja desonrada. A separação, que é descrita em 1 Coríntios 7:5, só deve ser feita com mútuo consentimento e com o propósito de jejuar e orar. Este versículo confirma isso. E se alguma mulher tem marido, crente ou descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. 1 Coríntios 7:13. Tomando a decisão de se separar ou divorciar, você terá escolhido destruir não apenas a sua vida e a de seu marido, mas também a vida de seus filhos, de seu futuro, a vida de seus filhos, o seu futuro, seus futuros netos, seus pais, seus amigos também sentirão os efeitos devastadores dessa decisão egoísta, ignorante e tola. Ao sugerir que o seu marido partisse, você deu aquele primeiro passo para o divórcio? Não é tempo de mudar a direção antes que as coisas vão longe demais? O mundo e o inimigo convenceram você de que essa separação ou divórcio vão tornar as coisas melhores? Mas isso é uma mentira. Se fosse verdade, 8 em 10 pessoas não se divorciariam no segundo ou no subsequente casamento. Mais uma vez, a Bíblia é clara. Se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. 1 Coríntios 7:13. Se o seu marido a deixou, você deve parar de importuná-lo, pressioná-lo ou mesmo ficar no seu caminho. Ele só tentará mais fortemente afastar-se de você ou correr para o mal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Salmos 1:1. O único bloqueio no caminho deve ser uma cerca de espinhos. Oséias 2:6. Você deveria ler o livro de Oséias em sua Bíblia. Nós temos uma oração escrita para você memorizar, baseada na cerca
de espinhos. Você irá encontrá-la no capítulo 17. Muitos ministros encorajam as mulheres que oram pela restauração de seus casamentos a continuar procurando os maridos que partiram com telefonemas, cartões, cartas e declarações sobre o seu casamento de aliança. Isso não é bíblico e fez com que muitas se tornassem mulheres que oraram pela restauração de seu casamento por toda a vida. A Bíblia diz: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Coríntios 7:15. Se você não o deixou ir, os atributos continuarão. Se você não o deixou ir, os atritos continuarão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Salmo 1:1. Você deve deixar o seu marido saber que é livre para partir, baseado em 1 Coríntios 7:15. Isso vai ajudá-lo a parar de fugir correndo, buscando divórcio ou pulando dentro de outro casamento. Mas eu já estou divorciada. Nunca é tarde demais, mesmo se um divórcio já tomou lugar. Henry Manne casou-se novamente com seu marido depois de terem divorciado. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Deus permitiu especificamente ao seu profeta Oséias que casasse novamente com sua esposa Gomer, mesmo depois dela ter sido espalhafatosamente infiel a ele. Porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Oséias 2:2. Então ela dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Oséias 2:7. E o Senhor disse a Oséias: Vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo, marido, contudo adúltera. Oséias 3:1. Deus usou a história de Oséias e Gomer para mostrar o seu cumprimento com a sua própria noiva, a igreja, e a sua forte persistência a respeito do casamento. Não permita que os seus filhos vejam sua dor ou raiva em relação ao seu marido. Faça tudo o que for possível. Faça tudo o que for possível para resguardar seus filhos do que está acontecendo. Isto apenas fará com que eles tenham sentimentos ruins em relação ao pai deles. Não jogue a culpa em seu marido. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Seja cautelosa quanto à direção na qual você está movendo o coração de seus filhos, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. A glória dos filhos são seus pais. Provérbios 17:6. O Senhor permitiu essa provação em sua vida e na vida de seus filhos, por um período, para atraí-los mais para perto dele, para cumprir o seu trabalho em todos vocês, e então uni-los novamente para a sua glória. Quando seu marido não estiver por perto para ser culpado, você poderá então olhar para o Senhor. Quando você está mais próxima dele, ele pode transformá-la mais semelhantemente à sua imagem. Olharão para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34:5. Não permita que os seus filhos falem mal do pai deles. Você deve exigir respeito ao pai deles, mesmo se tiverem 5, 15 ou 25 anos. Honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20:12. Deuteronômio 5:16 e Marcos 17:10. Novamente, lembre-se, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Se você tem falado mal acerca do pai deles, primeiro peça perdão a Deus, depois peça perdão ao seu marido e finalmente peça perdão
aos seus filhos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. E então comece a edificá-los aos olhos de seus filhos e aos seus. Veja o capítulo 7, bondade em sua língua. Lembre, você terá dificuldade para impor respeito pelo pai deles se você demonstrar desrespeito ao seu marido.